O ano é 1040 c. Belém, uma pequena aldeia no reino de Judá, tremia sob a sombra implacável de Golias. O gigante filisteu, uma montanha de músculos e fúria, desafiou o exército de Israel por 40 dias, lançando uma sombra de medo sobre o coração dos guerreiros. A esperança parecia esmaecida, a fé abalada. Davi, um jovem pastor, observava a cena com olhos firmes, mas carregava em seu coração a fé inabalável em um Deus que ouvia os sussurros dos humildes. Davi, filho de Jessé, era mais que um pastor. Em seu olhar, refletindo a pureza do campo, jazia uma força interior, uma determinação que o diferenciava dos outros jovens. A vida simples no campo, a familiaridade com a fragilidade e a força das ovelhas, moldaram seu espírito. Ele aprenderá a confiar na força, a superar os desafios. Golias, imponente e cruel, personificava a opressão. Sua armadura reluzia sob o sol, um símbolo do poder que o povo de Israel temia. A cada desafio, a cada grito, a esperança de Davi se fortalecia, e ele sentia a responsabilidade de seu povo sobre seus ombros. A história que se desenrolava era mais do que uma batalha física, era uma luta entre a fé e o medo, a esperança e a desesperança. Davi, o pastor, estava prestes a confrontar Golias, não apenas com uma espada, mas com a fé inabalável que habitava seu coração. O reino de Israel, no século XI AC. Campos férteis e pastagens verdejantes conviviam com vales áridos e montanhas imponentes. A fé era o alicerce da sociedade, mas a sombra da dúvida e do medo pairava sobre os israelitas, especialmente diante da ameaça dos filisteus. Belém, uma pequena aldeia pacata, era o lar de Davi, um jovem pastor com olhos que refletiam a pureza do campo e a força interior que o distinguia. Davi, filho de Jessé, herdara a resiliência de sua família, forjada nas lutas diárias contra as intempéries e os perigos da vida no campo. Sua motivação inicial era a proteção de suas ovelhas e a honra de sua família, valores que o moldaram e o tornaram diferente dos demais jovens. Sua relação com Deus era profunda, guiando e fortalecendo em meio às adversidades. Golias, o gigante filisteu, era a personificação da opressão. Sua armadura reluzia sob o sol, um símbolo do poder e do medo que ele inspirava. Motivado pelo orgulho e pelo desejo de humilhar Israel, ele encarnava a força bruta e o desprezo pelos valores do povo de Deus. Sua presença imponente projetava uma sombra de terror sobre toda a região. A tensão entre Israel e os filisteus era palpável. A cada grito de Golias, ecoando pelos vales, a esperança dos israelitas diminuía, enquanto a fé de Davi crescia, alimentada pelas orações e pelo amor ao seu povo. A batalha não era apenas física, mas espiritual, uma luta pela alma de Israel. A cultura israelita, baseada na fé e na tradição, contrastava com a brutalidade dos filisteus. Este cenário, carregado de tensão e esperança, estabelecia o palco para a história de Davi e Golias. A recusa de Saul em liderar a batalha contra Golias revela uma fragilidade inesperada, enquanto Davi, com a ajuda discreta de seu amigo Jonatas, prepara-se para o confronto, carregando não só uma funda, mas também o peso da esperança de todo um povo. Um segredo familiar ameaça a união de Davi e sua família, lançando uma sombra sobre a sua jornada. Davi, movido pela fé e pela esperança de seu povo, buscava a vitória sobre Golias não apenas como um ato de bravura, mas como uma demonstração de fé em Deus. Seu objetivo era honrar a Deus e libertar Israel da opressão. O primeiro obstáculo surgiu na própria corte de Saul, onde a desconfiança e a inveja o cercavam. A recusa de Saul em permitir que Davi o enfrentasse era um espelho da própria fragilidade do rei. A rejeição de Saul criou um conflito interno em Davi, testando sua fé e sua determinação. Ele enfrentava a desconfiança de seu próprio rei, mas sua confiança em Deus o impulsionava. A tensão entre Davi e Saul, embora inicialmente dissimulada, lançava as bases para um subplot crucial. A amizade de Davi com Jonatas, um jovem guerreiro leal e de grande valor, tornou-se um pilar de apoio. Jonatas, reconhecendo a coragem e a fé de Davi, o apoiava secretamente, tornando-se seu aliado incondicional. Este apoio tornou-se vital para a jornada de Davi. Davi, apesar da rejeição, continuava a se preparar. Suas práticas com a funda, a conexão com a natureza, e as orações eram os pilares de sua força interior.
A busca pela vitória, para ele, era uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento espiritual. A tensão entre a corte real e o jovem pastor, a amizade leal de Jonatas e a fé inabalável de Davi, criavam um cenário rico para o desenvolvimento do conflito. O grito de Golias, ecoando pelos vales, tornou-se mais que um desafio, era uma afronta à honra de Israel. A cada dia, o gigante filisteu zombava dos israelitas, alimentando o medo e a desesperança no coração do povo. A recusa de Saul em enfrentar o monstro demonstrava uma fraqueza que minava a moral de todo o exército. A situação tornou-se insuportável. O exército israelita, antes unido em sua fé, estava dividido pela dúvida e pelo medo. A inércia de Saul, e a sua aparente incapacidade de liderar, ameaçava o futuro do reino. O clamor por um líder que enfrentasse Golias crescia, impulsionando os jovens a buscarem uma solução. Davi, observando a angústia e a fraqueza de seu povo, sentiu a chama da responsabilidade inflamar seu coração. A recusa de Saul em liderar e o sofrimento de Israel o motivaram a agir. A fé em Deus, aliada à coragem, e o desejo de proteger seu povo, o levaram a desafiar as convenções e a romper com a rotina. A notícia da morte de um dos soldados israelitas, assassinado pelo gigante, trouxe um novo nível de urgência ao conflito. A morte de um guerreiro impulsionou Davi a tomar uma decisão crucial, a desafiar o status quo e a colocar em risco sua própria vida. O incitamento ao ato heróico foi uma tragédia. O medo e a desesperança pairavam sobre Israel, e a ação de Davi se tornou imprescindível. A vida de Davi, e de todo o reino, estava prestes a mudar para sempre. A rejeição de Saul acirrou o conflito interno de Davi, mas também o aproximou de seu amigo Jonatas, cuja lealdade e apoio se tornaram cruciais. A pressão sobre Davi crescia, mas sua fé em Deus o fortalecia. Novos desafios surgiram, como a necessidade de lidar com as intrigas da corte e as suspeitas em torno de sua crescente popularidade. A popularidade de Davi, antes vista como uma bênção, agora se transformava em uma ameaça. Inimigos ocultos começaram a tecer conspirações contra ele, visando minar sua reputação e sua influência. A corte de Saul se tornou um campo de batalha, onde a lealdade era testada e a traição se escondia em cada canto. A confiança de Davi em Deus o guiou, mas a jornada não estava isenta de tribulações. Novas personagens surgiram, representando a complexidade da sociedade israelita. Uma delas, uma nobre da corte, reconheceu a virtude em Davi, oferecendo-lhe apoio silencioso e estratégico. A busca por armas apropriadas para o confronto com Golias se tornou uma nova jornada em si mesma. Davi, com a ajuda de Jonatas, precisou enfrentar obstáculos materiais e burocráticos, demonstrando sua determinação e astúcia. A busca por uma funda adequada simbolizava a busca por ferramentas espirituais para a batalha. O crescente conflito entre Davi e Saul, alimentado por inveja e desconfiança, ameaçava a unidade de Israel. A amizade de Davi com Jonatas, no entanto, permaneceu forte, um farol de esperança em meio à escuridão. A situação se tornava cada vez mais tensa, com o destino de Israel pendendo de um fio. A necessidade de esconder sua verdadeira identidade, por medo de represálias, tornou-se um fardo para Davi. Ele precisava manter segredo sobre sua fé e suas motivações, o que criava novos desafios e dilemas morais. A pressão para se manter discreto, porém, não abalava sua determinação. A tensão na corte de Saul atingiu níveis insustentáveis. As intrigas e as suspeitas se multiplicaram, e a sombra da traição pairava sobre cada conversa. A nobre que apoiava Davi viu-se em um dilema, em manter sua lealdade ou arriscar sua própria posição. O desafio de Golias, antes um mero incômodo, agora ameaçava a própria existência de Israel. A cada dia que passava, a pressão sobre Davi aumentava, e a responsabilidade de salvar seu povo pesava sobre seus ombros. Sua amizade com Jonatas, porém, o fortalecia, oferecendo-lhe um refúgio em meio à tempestade. A corte se dividia entre aqueles que apoiavam a inércia de Saul e os que ansiavam por uma liderança corajosa. Novos personagens surgiam, representando diferentes facções, cada uma com suas próprias motivações e segredos. A tensão entre as diferentes facções se intensificava. A busca por armas para o confronto com Golias se tornou mais árdua.
Os obstáculos materiais agora se mesclavam a desafios espirituais. Davi, com a ajuda de Jonatas, enfrentava não apenas a burocracia, mas também a desconfiança e a resistência de alguns membros da corte. A amizade de Davi e Jonatas se aprofundava, fortalecendo-os em meio ao turbilhão de conflitos. No entanto, um novo obstáculo surgiu. Um antigo rival de Davi, movido por inveja e ambição, buscava sabotar sua jornada. A lealdade de Jonatas era testada, e ele precisava escolher entre a amizade e a pressão da corte. A cada avanço de Davi, a resistência de Saul aumentava. O medo da perda de poder e a inveja o cegavam, tornando-o mais inflexível em sua recusa de permitir que Davi enfrentasse Golias. A tensão entre eles atingia seu ponto máximo. A recusa de Saul em permitir que Davi enfrentasse Golias atingiu seu ponto mais crítico. A pressão sobre Davi aumentava, mas sua fé em Deus o sustentava. Um confronto direto com um membro da corte de Saul, movido pela inveja, expôs a fragilidade de seu apoio e a força de sua amizade com Jonatas. A nobre que o apoiava, percebendo a profundidade de sua fé, ofereceu-lhe um plano audacioso: contornar a resistência de Saul. Este plano, porém, exigia grande coragem e astúcia, testando os limites de sua determinação. Davi, compreendendo a urgência da situação, aceitou o desafio. A amizade de Davi e Jonatas se tornou um ponto crucial. Jonatas, testemunhando a coragem de Davi e o sofrimento de Israel, decidiu agir. Ele convenceu seu pai, Saul, a permitir que Davi enfrentasse Golias, utilizando seu conhecimento da corte para contornar a resistência. A descoberta de um antigo segredo familiar de Davi, revelando uma conexão profunda com o passado, o ajudou a entender melhor sua motivação e a lidar com as pressões do momento. Este conhecimento interno fortalecia e lhe dava uma nova perspectiva sobre a batalha. A paisagem, antes apenas um cenário, agora se tornava parte integrante do conflito. As montanhas imponentes, os vales profundos e o sol escaldante testemunhavam a determinação de Davi. A paisagem refletia o estado de espírito de Davi, ora tranquilo, ora tenso. A crescente popularidade de Davi entre o povo, alimentada por sua coragem e fé, ameaçava a posição de Saul. A tensão entre eles culminava em um confronto silencioso, antecipando a batalha final. A pressão aumentava, e o momento decisivo estava próximo. Davi, com a ajuda de Jonatas, elaborou um plano para contornar a resistência de Saul. Minúsculas alianças e traições se desenrolavam nas sombras da corte, preparando o terreno para o confronto final. A nobre, reconhecendo a importância de Davi para Israel, continuava seu apoio silencioso. Os dias que antecederam a batalha foram marcados por pequenos confrontos, reflexos da grande luta que se aproximava. A tensão era palpável, e cada interação entre os personagens carregava a força da decisão iminente. A preparação física de Davi se intensificou, e suas orações se tornaram mais fervorosas. A confiança de Davi em Deus o impulsionava, mas a incerteza pairava sobre seu coração. A possibilidade de falhar o assombrava, e ele se questionava sobre a escolha que estava fazendo. No entanto, a esperança de seu povo o mantinha firme. Os soldados israelitas, testemunhando a determinação de Davi, começaram a acreditar em sua capacidade de vitória. A fé em Davi se espalhava como um incêndio, incendiando os corações dos guerreiros. A esperança renascia em Israel. Jonatas, percebendo a fragilidade de seu pai, Saul, buscava meios sutis de influenciar suas decisões, sem revelar sua aliança com Davi. A tensão entre pai e filho crescia, enquanto a amizade de Jonatas com Davi se consolidava. A paisagem, antes neutra, agora se tornava um testemunho da jornada de Davi. Os picos das montanhas pareciam desafiá-lo, enquanto os vales se estendiam como um caminho para a vitória. A natureza refletia a força interior de Davi. A preparação de Davi não era apenas física, era espiritual. Suas orações se tornavam mais frequentes, e sua fé, mais profunda. A fé de Davi se tornava um escudo contra o medo e a incerteza. A corte de Saul, palco de intrigas e traições, se tornava cada vez mais hostil a Davi. Novos inimigos surgiram, seus desejos de poder se chocando com a crescente influência de Davi. A nobre, em segredo, preparava um último recurso para apoiar Davi.
Davi, sentindo o peso da responsabilidade, enfrentava dilemas morais. A necessidade de proteger seu povo e a pressão para agir corretamente o colocavam em um confronto interno. Suas orações se tornavam mais intensas, buscando orientação divina. A amizade de Davi e Jonatas se tornou mais crucial do que nunca. Jonatas, compreendendo a importância da missão de Davi, planejava uma última intervenção para garantir a segurança de seu amigo. A lealdade de Jonatas era testada a cada passo. A busca por armas para enfrentar Golias se tornou um símbolo da jornada espiritual de Davi. A cada obstáculo, ele encontrava uma lição, um novo entendimento de sua fé. A funda, agora mais que uma arma, era um reflexo de sua determinação. O povo de Israel, sentindo a proximidade da batalha, se unia em oração. A esperança renascia em seus corações, fortalecendo a fé de Davi. O destino de Israel dependia de sua coragem. A paisagem, testemunha silenciosa, refletia a crescente tensão. As montanhas pareciam mais imponentes, os vales mais profundos. A natureza parecia esperar o momento decisivo. A recusa de Saul em ceder, alimentada pela inveja, se tornava um obstáculo intransponível. No entanto, a determinação de Davi e a lealdade de Jonatas se uniam para enfrentar a última barreira. O confronto com Golias chegou. Davi, com a funda na mão e a fé no coração, enfrentou o gigante. A força bruta de Golias se chocou com a força espiritual de Davi, que, com um golpe certeiro, derrotou o monstro. A vitória ecoou por toda a planície. A vitória de Davi não foi apenas militar, foi um triunfo espiritual. O medo cedeu lugar à esperança, e a fé de Israel foi restaurada. Saul, testemunhando a grandeza de Davi, viu-se forçado a reconhecer a força de seu povo. A nobre, observando a cena, percebeu que sua lealdade a Davi não era apenas um ato de apoio, mas um ato de fé em um futuro melhor para Israel. A lealdade dela, antes escondida, agora se tornava clara. Jonatas, com sua intervenção, assegurou que Saul reconhecesse a vitória de Davi. A amizade entre Jonatas e Davi se fortaleceu, simbolizando a união entre os que acreditam na justiça e na esperança. A vitória sobre Golias não significou o fim dos desafios. Mas, com a fé restaurada e a esperança renovada, Israel estava pronto para enfrentar o futuro. A história de Davi e Golias se tornou um farol de esperança para todas as gerações. Lembre-se, com fé, você também pode vencer. A vitória de Davi sobre Golias reverberou por toda a terra, um símbolo da fé que pode superar qualquer obstáculo. A pequena aldeia de Belém, antes envolta em medo, agora resplandecia com esperança. A história transcendeu o tempo, tornando-se um exemplo de perseverança. Davi, apesar da vitória, permaneceu humilde. A experiência o transformou, ensinando-o a valorizar a amizade, a fé e a importância de servir ao seu povo. A humildade se tornou sua armadura mais poderosa. Saul, apesar de sua resistência, testemunhou a grandeza de Davi e a força de sua fé. O confronto fez questionar suas próprias ações, abrindo caminho para um futuro possível de reconciliação. O passado não o definiria mais. A nobre, que secretamente o apoiou, viu sua coragem recompensada, seu ato de fé inspirando outros a acreditarem em si mesmos. A amizade de Jonatas e Davi se tornou um farol de esperança, um exemplo de lealdade inabalável. A história de Davi e Golias continua ecoando, um testemunho da força da fé e da esperança. A vitória não é apenas sobre o gigante externo, mas sobre os gigantes internos que todos carregamos. A vitória reside na crença em si mesmo, na fé e na esperança. Seja um Davi em sua própria vida, e enfrente seus Golias com coragem.